Então hoje vamos começar com o vídeo aula 18, número 18 do curso de Física 4 da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, do semestre 2021, durante a pandemia. Então, aqui a página 59. 59 é o praseodímio. Na aula passada, aula 17, nós vimos foi a pressão da radiação. Pressão da radiação. A pressão que a radiação exerce é o vetor de Point por C. Normalmente usa o valor médio. O momento é o momento linear, que é mv, né? É a energia por C. E a força, que é a derivada do momento no tempo, é a potência por C. O pessoal de mecânica não chama de momento, não. Momento. Não lembro como é que eles chamam. Para eles, momento é o torque, tudo é momento em mecânica. Então, isso aqui, que nós vimos, né? Então, quer dizer que a luz exerce uma pressão sobre a superfície onde ela bate, onde ela incide. Então, hoje nós vamos falar sobre o princípio de Fermat da ótica. Fermat era francês, o T final não pronuncia. Ele foi um grande gênio, um grande matemático, nasceu em 1601 e morreu em 1665. Quer dizer, ele viveu bem entre Galileu e Newton. Quando ele nasceu, quando Galileu morreu, Fermat tinha 41 anos, quando Galileu morreu. E quando Fermat morreu, Newton tinha 23 anos. Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu. Ou seja, quando Fermat tinha 41 anos. Ele foi que inventou a geometria analítica, é considerado o príncipe dos amadores, porque ele nunca exerceu a matemática como profissão, ele era advogado e jurista e curtia matemática assim numa boa, veja bem. Entre Galileu e Newton, quer dizer, é um tempo assim muito antigo, no início do método científico, e ele já tinha esse grande trabalho. Então ele não se preocupava muito em publicar as coisas que ele deduzia. Então as coisas que ele sabe dele é mais que ele escrevia na correspondência dele com os amigos. Aí ele deixava os enunciados lá, ele dizia, provei tal coisa. Então o mais famoso dele é o famoso último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat não é o que a gente vai estudar, mas só por curiosidade, que é muito interessante. O último teorema dele não é o último, tem a impressão que é o último, que foi o último que ele escreveu, não é verdade. Ele fez vários teoremas, mas todos os teoremas que ele escrevia, ele mesmo sem ter a prova, depois o pessoal conseguia provar que estava certo, que ele estava correto. E esse último é porque foi o último que ninguém conseguia provar que estava correto. Estava correto, toda coisa que se fazia dava certo, mas ninguém conseguia uma prova. O último teorema de Fermat é famoso, tem um livro. Vou mostrar para vocês o livro. Está aqui o livro, O Último Teorema de Fermat, de Simon Singh. É um livro muito interessante. Não tem conta, né? É tudo assim, meio jornalístico, né? Então, de divulgação. Então, é impressionante. É um livro muito gostoso de ler. E ele conta a história desse último teorema. O último teorema diz o seguinte, que se você tiver números inteiros, todos inteiros, a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n, para que isso seja verdade, então o n não pode ser maior do que 3. O n tem que ser menor ou igual a 2 inteiro. Se você botar n igual a 3, aqui não existe nenhum cubo que somado com outro cubo dê um cubo, nem a quarta, nem etc. Então o pessoal conseguia provar que para o cubo era impossível, que para 4 era impossível. Você podia provar até que para 21 era impossível. Mas na matemática o importante é provar que para todo número inteiro isso é impossível. Isso demorou muito. Só foi provado por um
um americano que ele se dedicava já desde pequeno, o sonho dele era provar esse teorema, o último teorema de Fermat. E ele dava aula lá, mas era um negócio assim, um assunto que todo matemático estava interessado. Então ele escondia. Ele pediu a licença sabática, que a cada 7 anos o cara tem direito de 1 ano para ficar livre de dar aula, só para cuidar das suas pesquisas, dos seus trabalhos. E nessa licença sabática ele foi para uma fazenda e ficou lá fazendo as pesquisas dele nisso aí, sem falar para ninguém. Aí, com medo que o pessoal suspeitasse que ele estava fazendo essa pesquisa, ele já tinha os trabalhos que ele tinha feito antes sobre outros assuntos, e ia soltando periodicamente os trabalhos para o pessoal achar que ele estava trabalhando nas outras coisas. Até que ele empacou e resolveu consultar um colega dele, professor da faculdade, né? Aí eles resolveram fundar um curso na pós-graduação. O curso tinha um nome lá que não tinha nada a ver, que ninguém entendia bem o que era que aquele curso queria, e nesse curso ele ficava discutindo sobre esse problema, essa prova disso, e ninguém entendia, porque era só eles entendiam. Aí pouco a pouco os alunos foram desistindo do curso, que era o que eles queriam, e ficavam só eles dois lá discutindo, né? Então eles tinham tempo para provar isso. Aí ele chegou no ponto que ele achou que tinha provado, né? Aí fez uma palestra, a palestra foi sobre... O título da palestra não tinha nada a ver, só quem era mesmo da área sabia que ia se ser sobre isso. Aí fez a palestra, aí na palestra ele tinha que provar a conjuntura de um japonês. Se ele provava a conjuntura do japonês, a conjetura, então estava provado o último teorema de Fermat. Mas só os especialistas que sabiam isso. Aí no fim ele provava. Mas aí os matemáticos foram analisar e notaram que tinha uma falha, que não estava 100% rigoroso. Aí ele teve que passar, ele demorou mais 6 meses para poder consertar essa falha daí. E para ele, disse que foi o pior tempo da vida dele, porque todo mundo sabia agora que ele estava trabalhando com o último teorema de Fermat. Então a pressão era muito grande para ele conseguir fazer as coisas para dar certo, né? Mas ele conseguiu, e o calhamaço dele com a prova deu um calhamaço de umas 400 páginas para provar isso. E é interessante que quando o Fermat fez esse teorema, ele estava lendo um livro sobre equações diofantinas. Aí no livro, assim, no espaço do livro, que nem esse aqui, estava um espaçozinho aqui, ele escreveu esse teorema e disse assim, que não ia dar para provar, demonstrar o teorema, porque o espaço do livro era muito pequeno. Ironia, né? Aí, quando o rapaz conseguiu provar isso, há uns anos atrás, foi, acho que já 2000 e alguma coisa, quer dizer, 400 anos depois, foram 400 páginas, o rapaz precisou de 400 páginas para provar isso que ele sacou e escreveu na orelha do livro, né? Aí o pessoal tirava sarro, por exemplo, chegava no metrô de Nova York e o cara pichava na parede. Eu consegui provar o teorema de Fermat. Só não dá tempo de demonstrar porque o meu trem já está chegando. Então é assim, é pop, o último teorema de Fermat. Então o livro conta toda essa história muito interessante, é fascinante. E o que a gente vai falar é outra coisa. A gente vai falar sobre a propagação da luz. Que é o nosso assunto. Você vê que a gente está cuidando em Física 4 aqui sobre a luz. A gente partiu das equações de Maxwell e de lá deduziu como é que é a luz. A gente descobriu como é o formato da luz, que a luz é uma onda eletromagnética. E agora vamos ver sobre a propagação. Então ele já tinha essa ideia aqui, já por 1630, sei lá que idade que ele concebeu isso, né? Mas a propagação é interessante, porque você sabe que a luz, se você tem, por exemplo, um copo com água, aqui com água, né? Então se a luz vem aqui e incide, quando ela entra no copo, pela água, ela desvia, né? E depois sai assim. Então ela muda de direção, né? Aí, se ela está indo do ponto A até B, esse princípio de Fermat diz que tem uma coisa daqui para aqui que é a menor possível. Vocês seriam capazes de dizer o que é isso? O que é o menor possível? Aí, quando eu pergunto aos alunos nas aulas presenciais, ele diz a distância. A distância não é. A distância menor é em linha reta, de cá para cá. Mas não está indo em linha reta. O que é que ele está diminuindo, fazendo que seja mínimo possível aí? Então, o princípio dele diz o seguinte:
A luz se propaga pelo percurso de tempo mínimo. Aí Moisés no Senvai, que entende bem das coisas, ele diz que pode ser o tempo máximo também, mas eu nunca estudei esse caso, não vou falar para vocês. Pelo percurso de tempo mínimo. Ou seja, ela está indo desse ponto A para esse ponto B, para ela vir daqui para aqui, no menor tempo possível, o percurso possível é esse, vindo para cá, desviando. Por quê? Porque dentro da água a luz anda mais devagar, né? Que tem o dielétrico da água, né? Então, como ela anda devagar, aí ela diminui, ela desvia para diminuir o tempo que ela fica dentro da água e chegar aqui o mais cedo possível, entendeu? Se partir daqui nessa direção, ela vai fazer o percurso que chega nesse ponto aqui no menor tempo possível. Isso é interessante, né? E com esse princípio daqui, ele consegue explicar tanto a regra da difração da luz, quanto a regra da reflexão da luz. Então, vou mostrar como. Então, o trabalho desse vídeo é só isso, mostrar como esse princípio aqui, que é só esse postulado, né? Quer dizer, aqui é uma regra, postulado quer dizer uma regra. Aqui a regra é essa, a regra do jogo é essa, acabou. Então, daqui, você fazendo as contas, você conclui, então, que a luz, quando se reflete, ela reflete com o mesmo ângulo de incidência, e quando refrata, refrata conforme aquela lei de Snell, que vocês aprendem no colegial, né? Se não aprenderam, aprende aqui, não tem problema. Então, veja bem, imagine que você tem aqui uma superfície refletora, um espelho. Aí a luz está partindo aqui de uma altura Hzinha, e ela vai chegar aqui na altura Hzão. Então ela vai descer aqui, ver linha reta, se propaga em linha reta, bate aqui no ponto X, né? De cá para aqui a distância vamos chamar de L menos X, que é o comprimento L todo menos o X, né? Eu venho para cá. Então a questão é qual é o X tal que a velocidade daqui para ela vir daqui para aqui seja no tempo mais rápido possível. Ou seja, eu quero que o tempo seja mínimo. Quer dizer, você pode botar o X para ser aqui, ela pode bater aqui, né? Poderia vir para cá e vir para cá, ou então ela poderia vir para cá, refletir para cá, né? Então é claro que conforme o ponto aqui, para cada ponto, o tempo que ela vai demorar vai ser diferente. Então, desde aqui, né? Qual é que vai dar o tempo mínimo possível? Então, como é que você faz para achar o tempo mínimo, quando você quer achar o mínimo de uma grandeza? Para achar o mínimo, você deriva, né? Porque você imagina que se tem um mínimo é assim, ó. A função deve ser assim, quer dizer, é o tempo variando em função do x, viu? Então, cuidado que geralmente a gente fica acostumado a escrever x em função do tempo, a posição em função do tempo, mas aqui não, aqui é o tempo, você tem para cada x daqui, tem um tempo que vai demorar para vir daqui para cá. Então, eu quero saber como é que o tempo varia em função do x, então eu quero o tempo mínimo. O tempo mínimo vai esse x daqui, né? Esse x aqui especial, vou botar o x0, que vai dar o tempo mínimo. Então, o tempo mínimo é quando a derivada é zero. A derivada de quem em relação a quem? Aí o aluno tende a escrever dx dt, porque está acostumado com velocidade, né? Mas não, aqui, ó, a derivada, aqui, ó, é o t dividido pelo x que tende para zero, né? Se você pegar aqui, ó, a tangente aqui é o t pelo x. Então, a derivada é o t, ΔT por ΔX. Então, quando esse ΔT por ΔX for zero, então você vai ter que o dt dx igual a zero. Então, eu tenho que calcular o tempo. Então, vamos pegar aqui, e vou chamar essa distância aqui de dzinho, e essa aqui de dzão. Aqui, dzinho é daqui para aqui, e o dzão daqui para aqui. Então, a gente sabe que a velocidade é a distância dividido pelo ΔT, né? Então, aqui no dzinho, vou botar ΔT1.
que é o tempo que ele vai demorar daqui para cá. E aqui no lado de cá, a velocidade também é a mesma, que ela está no mesmo meio, vai ser o dzão dividido pelo tempo, que é delta T2. Quer dizer, para eu achar esse posição de mínimo, eu tenho que escrever o tempo em função do x, para poder derivar, certo? Então, eu vou tentar escrever o tempo em função do x. Então, o tempo total que ele vai demorar vai ser o delta T1, que é o tempo que ele demora para vir para cá, mais o delta T2, que é o tempo que ele demora para vir para cá, né? Aí a gente substitui. O delta T1 é Dzinho sobre V. O delta T2 passando para cá e o V para cá é o Dzão sobre V. Certo? Então o tempo ficou sendo o Dzinho mais Dzão dividido por V. O V é constante, né? Que a velocidade da luz no meio é constante. Então aí eu vou ter que escrever tudo em função do x, que eu quero ter em função do x para derivar e dar zero, certo? Então eu vou escrever o Dzinho em função de x. Então T, vou botar VT, tá? Depois eu passo o V para baixo. O T é Dzinho. Dzinho pelo teorema de Pitágoras é a raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. H é fixo, né? Só varia o x. E o Dzão aqui é a raiz quadrada de L menos x ao quadrado mais o hzão ao quadrado. Tá? Aí eu tenho agora o t em função do x. Aí eu vou derivar para achar o ponto de mínimo. Página 60 é o neodímio. Então, vamos escrever aqui. O tempo, então, é igual a 1 sobre V, que é constante, vezes, vou botar x ao quadrado mais h ao quadrado a meio, né? Para facilitar a compreensão da derivada. Mais, bomba, vai ter que chave, colchete, sei lá. L menos x ao quadrado, mais hzão ao quadrado, tudo isso a meio, fecha. Né? Então o tempo é isso. Então dt dx, dt dx é 1 sobre v é constante, continua aqui. Aí deriva aqui, né? Primeiro deriva o grupão, fica meio de x ao quadrado mais h ao quadrado. Meio menos 1 fica menos meio. Depois deriva o argumento, que está aqui dentro, é 2x. Mais, aí aqui fica meio de L menos x ao quadrado mais h ao quadrado, né? Primeiro deriva o cochete, meio fica menos meio. Depois deriva o que está dentro do cochete, que é 2 vezes L menos x. E depois o que está dentro do parênteses, que é o menos 1. Certo? Eu quero que isso seja zero. Aí tem esse 2 aqui, cancela com 2. Esse 2 daqui cancela com 2, né? E aqui tem um menos. Então, vamos escrever, vai ficar assim. 1 sobre V, né, que eu quero que isso seja igual a zero. 1 sobre V vezes x sobre... A menos meio é raiz quadrada embaixo. X ao quadrado mais h ao quadrado. Aqui tem o menos 1, vou botar menos, né? L menos x sobre a raiz disso tudo. L menos x ao quadrado mais h ao quadrado. Igual a zero. Certo? Então quer dizer que isso aqui tem que ser igual a isso. X sobre raiz de x2 mais h2 tem que ser igual a L menos x sobre a raiz de L menos x ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Aí vou refazer o desenho aqui agora,
para ver o que é isso aqui, interpretar isso. Então, o desenho, você tem o Hzinho e o Hzão. Aqui é Hzinho, aqui é Hzão. Aí ele vem aqui. Aqui é o Dzão, aqui é o Dzinho. E aqui é o ponto X, né? X, a distância X, e aqui é L menos X. Então tem o seguinte. Aqui você tem o ângulo de incidência, que é o θ1, que é igual a esse ângulo daqui, né? θ1. E aqui é o ângulo de reflexão, né? Ele está saindo com o ângulo θ2, que é esse ângulo θ2. Então isso daqui que está escrito aqui é x2 mais h2 tira a raiz é o d. Então é x sobre d, dzinho, é igual, isso daqui é o dzão, igual a L menos X sobre o dzão. Certo? Mais xzinho sobre dzinho, isso sobre isso, é o seno do ângulo θ1, né? Que aqui é o cateto oposto pela hipotenusa. Então é o seno de θ1. E o lado de cá, L menos X por dzão, né? O cateto oposto pela hipotenusa é o seno do θ2. Então quer dizer que o seno dos ângulos deve ser sempre o mesmo. E isso vale para todos os ângulos, até para o ângulo sendo zero, né? Aproximando para zero. Então quer dizer que o θ1 então tem que ser igual a θ2. Então daqui você conclui que para que a luz, quando se reflita numa superfície refletora, ande no caminho mais rápido possível, então o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Certo? Decorrência do teorema de Fermat. Agora a gente vai ver para a refração. Refração, o processo é o mesmo, só que tem que tomar cuidado que agora a velocidade dos meios é diferente. Imagine que seja do ar para a água, né? Então a velocidade é diferente. Vamos refazer o desenho. 61 é o Promécio. 61. Certo? Então, o objetivo era esse, quer dizer, mostramos que a luz se propaga pelo percurso de tempo mínimo, que demora menos tempo. Então, como consequência disso, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora vamos para a reflexão. Vou mostrar que na refração também, se a gente seguir esse princípio de Fermat, vamos chegar na lei de Snell da refração. Então o desenho fica assim. Agora em meio diferente, né? Então ela vem aqui. E aqui ela desvia. Vem para cá. Então aqui é o Hzinho, aqui é o Dzinho, aqui é o Hzão, Dzão, aqui está o X e aqui o L menos X. Nesse meio ela tem velocidade V1 e nesse daqui velocidade V2, que é conhecida, né? O pessoal sabia medir os índices de refração na época. Então, você vai ter o tempo a mesma coisa. O tempo é o mesmo, né? Só muda a velocidade. Então, você vai ter que o tempo, aqui, ó, o V é D por delta T1 e o outro, o V1, né? Você vai ter, então, que o V1 é o D dividido por delta T1, a velocidade no meio 1, e o V2 é o Dzão dividido pelo tempo, né? Distância por tempo, pelo delta T2. Tá? Então, o tempo que ela vai demorar para vir daqui até aqui vai ser delta T1 mais delta T2, que é igual a delta T1 é D sobre V1, né? E o delta T2, trocando aqui de lugar, fica Dzão sobre V2. Aí agora eu tenho que escrever o D e o Dzão, em termos do X, fica aqui o T, então, é igual a Dzinho, é a raiz quadrada de X ao quadrado mais H ao quadrado, sobre V1, e o Dzão é a raiz quadrada de L menos X ao quadrado, mais Hzão ao quadrado, sobre
V2. Você vê, o Hzinho e o Hzão são arbitrários e eles não aparecem no final das contas, né? Então, vamos derivar e igualar a zero, né? Para achar o ponto de mínimo. Então, dt dx derivando aqui, vai ficar 1 sobre V1. Aqui está elevado a meio, fica meio. Disso tudo a menos meio, né? x2 mais h2. Meio menos 1 menos meio. Deriva o argumento, que é 2x. Certo? Acabou. E aqui dá derivada, vai ficar meio de tudo isso aqui. Acabou a caneta. Meio de L menos x ao quadrado mais h ao quadrado, tudo isso elevado a menos meio, vezes a derivada, putz, não vai caber, vezes vou botar aqui vezes a derivada, que é 2 vezes L menos x, e vezes a derivada daqui de dentro, que é menos 1, certo? E tudo isso sobre o V2, né? Aqui, dividido por V2. Dividido por V2, dividido por V2. Isso, a derivada dt dx deve ser zero, porque eu quero o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é quando a derivada é zero. Então, vamos escrever. O 2 aqui cancela, os dois cancelam, né? Como antes, esse 2 cancela com esse 2 aqui, esse 2 cancela com esse 2. Então, vai ficar x sobre a raiz de x2 mais h2, vou botar 1 sobre V1. Aqui tem o sinal menos, então eu jogo para o lado de lá, fica positivo, igual a L menos x sobre a raiz de L menos x ao quadrado mais h ao quadrado. Tudo isso sobre V2. V2 está aqui, certo? Aí da mesma forma, aqui é x, isso daqui é o Dzinho. Então fica 1 sobre V1, Dzinho sobre x, igual a 1 sobre V2, L menos x sobre Dzão, né? Isso daqui é o Dzão. Isso ao quadrado, isso ao quadrado, mais ao quadrado, tira a raiz daí, sobre Dzão. Aí o D sobre x, aqui tem um ângulo de incidência, que é o θ1, que é o θ1. E aqui o ângulo é esse daqui, né? Saindo para cá, o ângulo de refração aqui é o θ2. A gente mede com relação à normal, né? A vertical, θ2. Então, D sobre x, isso aqui está errado, é x sobre D. X sobre D, x sobre D, né? Então, x sobre D é o seno de θ1. Então, fica aqui seno de θ1 sobre V1. E L menos x sobre D é o seno de θ2. Então, é igual a seno de θ2 sobre V2. Aí, se você multiplicar os dois pela velocidade da luz, fica c sobre V1, seno de θ1. A velocidade da luz no vácuo é constante, c sobre V2. Aqui é a velocidade da luz no meio, né? E aqui é a velocidade da luz no vácuo, c. Seno de θ2. Então, isso daqui é o índice de refração. Índice de refração c sobre V1 é o N1. Quer dizer, c é a velocidade da luz no vácuo e V1 é a velocidade da luz no meio. Essa razão aqui dá o índice de refração. Seno de θ1
igual a N2 seno de θ2, que é a relação justamente a lei de Snell, né? Que é da refração. A lei da refração é essa. Desde os gregos antigos que eles já estudavam a lei da refração, entendeu? Então você vê que se você supuser que a luz anda no tempo mais rápido possível, de um ponto para o outro, então isso explica, daí você deduz tanto a lei da refração quanto a lei da reflexão. Aí isso é legal, porque quer dizer, em vez de você botar duas leis, você bota uma só. Você diz, a luz anda no caminho mais rápido possível. Isso que o físico gosta, né? De procurar simplificar. Então, se você tem várias leis, juntar tudo e mostrar que elas todas derivam de uma luz só. Aí o pessoal fica naquela preocupação da teoria de tudo, né? Seria possível se arrumar uma lei só e, a partir dessa lei, deduzir todas as leis da física, né? Seria interessante, mas acho que seria bom ter pelo menos duas. Uma que se contrapõe à outra. Então, é isso aqui. Então, isso quer dizer que se você... 62. 62 é o samário. Se você está assim no mar, ou numa piscina, vamos supor que seja numa piscina, aí tem alguém se afogando. Aí você aqui, seu salva-vidas, sabe nadar bem, tá aqui. Tá aqui o salva-vidas na beira da praia. E tem uma pessoa se afogando aqui, dentro da água. Vou botar aqui. Quem se afoga não se afoga assim não, né? É difícil o cara conseguir ficar flutuando. Aí, veja bem, para salvar o rapaz daqui, ele quer chegar no tempo mais rápido possível. Então, como é que ele faz para daqui ele chegar no tempo mais rápido? Aqui é a água, né? Então, você sabe que ele correndo na piscina, do lado de fora, ele tem uma velocidade V1, mas ele nadando na água, a velocidade dele é V2 diferente. Então, pelo princípio de Fermat, para que ele chegue aqui no tempo mínimo, ele deve usar a lei de Snell. Ou seja, ele vai correr... Veja bem, se ele for em linha reta, aí ele vai passar muito tempo nadando, isso vai fazer com que ele perca tempo. Se ele pegar e andar, correr até o mais próximo possível do rapaz e mergulhar, aí o caminho fica longo demais. Então vamos botar aqui isso daqui, vamos supor, se ele for aqui, caso extremo, daqui vem para cá, o caminho é longo demais. Se ele for em linha reta, aí ele fica muito tempo nadando, que a velocidade dele é mais lenta. Então o ideal é que ele justamente procure um caminho intermediário. Instintivamente ele faz isso, ele vem para cá e daqui ele mergulha. E aqui você vai ver que vai ter um ângulo, aqui o θ1, aqui um θ2. Então o ideal que ele faça é o seguinte, ele pega, dá uma corrida na beira da piscina, mede a velocidade dele V1, aí dá uma nadadinha, mede a velocidade dele V2, aí procura achar qual é o ângulo tal, que ele fazendo assim, 1 sobre V1 seno de θ1 seja igual a 1 sobre V2 seno de θ2. Aí ele escolhendo esse ponto daqui, vai ser o ponto que ele nadando, ele vai chegar mais rápido. Só que até ele fazer essas contas todas, o rapaz já se afogou. Então, quer dizer, ele teria que ter um capacetezinho, quer dizer, já tinha registrado a velocidade dele correndo, a velocidade dele nadando. Aí já um óculos inteligente, de forma que quando ele olhasse, o óculos já desce automaticamente qual é o ângulo que ele devia dar. Pá! Geralmente, intuitivamente, você faz isso, entendeu? Mas é isso aí. Quer dizer, a luz, ela anda sempre pelo percurso, que o tempo fica mais curto possível. É isso aí. Então estude, refaça essas demonstrações, que é muito divertido. Se tiver tempo, dê uma olhada no livro de Singh. E vamos aprender, que aprender é muito divertido.